Olá! E quais são os melhores métodos para você fixar uma gramática nova de japonês? Eu tive muita dificuldade e ainda luto com isso de ficar fixando gramática. Tenho muitas gramáticas que acabam me perdendo mesmo. Com o tempo assim, já estudando, eu consegui captar algumas coisas que funcionaram pra mim, que eu queria compartilhar com vocês, que podem funcionar com vocês também. Coisas que eu tô fazendo que me ajudam a realmente fixar aquela gramática que eu tenho dificuldade. Então vamos lá. Primeiro, crie o hábito de escrever sempre que você vai estudar, escrever uma frase. Você está estudando aquela gramática, escreve uma frase usando aquela gramática, mesmo que seja gramática de adjetivo, gramática, de partícula, qualquer gramática nova que você aprenda, crie o hábito de escrever alguma frase com ela. O ato de você escrever ajuda bastante a você fixar ela, criar uma frase, principalmente. E depois você pode até conferir depois com o seu professor ou com um amigo que esteja estudando com você se aquilo lá tá certo ou não, ou se ele tem algum jeito melhor de escrever aquilo. Então escreva, nem que seja no celular, no caderno, qualquer tipo de escrita que você consiga visualizar e formular, uma frase vai te ajudar. E eu tenho feito isso aonde? No meu Instagram. Eu tô colocando algumas frases do dia a dia, eu tô colocando em português e em japonês no meu Instagram. Então, se você quiser ter uma noção de que tipo de frase criar e coisas nesse sentido, são frases que eu já colocaria de uma maneira ou outra em português, só que aí eu tô botando ela em japonês também. Então, eu tô fazendo agora esse exercício de escrever mais em japonês, mesmo que seja no digital, não só no papel mesmo. Uma outra dica também nessa parte de escrita que eu já falei em outros vídeos é de repente criar um diário. Você não precisa criar um diário de tipo, nossa, hoje meu dia foi muito bom porque eu fiz isso, isso, isso. De repente você fazer uma lista de coisas que você fez naquele dia. Por exemplo, hoje eu fiz um bolo, hoje eu estudei japonês, hoje eu vou ainda fazer alguma coisa. Então você usa passado, presente, futuro, Principalmente que eu acho que são onde as pessoas tendem a ter mais dificuldade, são as conjugações, de gramática e tudo mais, de tempos verbais. Você pode colocar nessas listas, fazer pequenas listas de coisas que você fez no seu dia na parte escrita. Isso pode ter tanto num bloco de notas no celular, como também na parte escrita na mão. Eu gosto muito de escrever à mão também, muita coisa, então sugiro. Peça ajuda, não tenha medo de perguntar e também não tenha medo de errar. Muitas vezes eu tô criando alguma frase assim na minha cabeça ou, tentando fazer algum exercício. Às vezes eu pergunto pro meu sensei, ou como meu sensei mora no Brasil e às vezes ele tá dormindo quando eu tô tendo dúvidas, às vezes pergunto pra uma amiga minha que tem um pouco mais de um nível um pouco maior do que o meu, pra me ajudar, você acha que essa frase tá fazendo sentido? Você acha que essa palavra, se eu colocar desse jeito, vai fazer esse sentido aqui? Então não tenha medo de perguntar, tenha medo de errar também, que é um negócio que eu estou trabalhando, que é escrever mais e tentar ser corrigida. E lembre-se, algumas pessoas podem te corrigir de um jeito meio rude e você tem que tentar superar isso, principalmente se você está colocando isso pra fora publicamente, que nem eu às vezes faço. Mas tente ter algum amigo que te ajude, ou se você tiver um professor que te ajude, um grupo, que te ajude. Nós aqui temos um grupo no Discord e tem várias pessoas que sabem japonês e que estão aprendendo, tem milhares de outras pessoas de vários níveis diferentes. Então, se você quiser fazer parte do nosso grupo no Discord e começar a praticar lá, aberto. Temos lá um canalzinho na comunidade do Discord que é Aprendendo Japonês, que a gente faz essas trocas, assim, também de dicas, de dúvidas e outras coisas que as pessoas acabam, perguntando, questionando e também dando dica. Mas quando eu posto alguns links legais que eu encontro, alguns sites legais que eu encontro, alguns vídeos legais que eu encontro, eu boto tudo lá no Discord pra vocês. Na dúvida, pesquise. Muitas vezes eu acabei, nossa, eu total esqueci como que se conjuga, como faz a forma daquele verbo ou daquele adjetivo, daquela gramática específica, ou qual é a partícula que eu tenho que usar para poder fazer esse sentido. Eu vou lá e pesquiso. Eu sei que muitas vezes, para quando você está no nível muito básico, você pesquisar alguma coisa é um pouco mais difícil, mas você só jogar no Google e já conseguir, por exemplo, ver todas as formas de verbo, fazer uma listagem, enfim, dependendo do seu nível, às vezes é um pouco mais difícil pesquisar, mas ainda assim dá. Dá sim para pesquisar algumas coisas, então na dúvida, tem alguns dicionários que eu utilizo que, por exemplo, você pesquisa um verbo e ele já diz todas as formas que você consegue utilizar aquele verbo, já conjugado. Então, o Takoboto é um deles, você consegue botar um verbo lá e você consegue, ver se como ele é na forma T, na forma tá, na forma na e na forma dicionário, em todas as formas dele e já dá exemplos também de frases de como você utilizar. É muito bom quando eu tenho dúvida, eu vou direto nele e já consigo ver as formas daquele verbo e já tiro a minha dúvida.
E às vezes também você não sabe exatamente que palavra utilizar, porque você pode usar essa ou essa palavra. E às vezes eu também acabo escrevendo em japonês no Google a frase que eu acho que vai funcionar. No Google mesmo, de japonês para português. Lembrando, o Google eu não recomendo muito para coisas muito grandes, mas se for uma frase curta e objetiva, ele vai te ajudar a ver se aquela frase está fazendo sentido ou não. Mas eu gosto de fazer o seguinte, eu boto em japonês primeiro e boto ele para traduzir para português. E evito fazer o contrário, de português para japonês. Acaba sendo um pouco pior. Mas o que eu faço é escrever a frase em japonês, boto no Google, vejo se está funcionando. Às vezes eu copio a frase que eu gostaria de falar em português e boto também, mas eu primeiro faço em japonês para português, aí eu boto para ver se ele traduz do jeito pelo menos parecido, o que tem de diferença. E por aí vai, e fico fazendo esse esquema e acaba ajudando a fixar bastante esse tipo de esquema de botar não sei o que, traduzir, não sei o que, geralmente quando eu tô escrevendo alguma coisa. Então é uma consequência da outra. Eu escrevo, faço um diário, faço uma lista, aí surge uma dúvida, pergunto pro meu professor, pra minha amiga e pesquiso. Geralmente vai rolar uma bolinha que vai rolando nessa direção. E uma coisa que me ajuda muito, exercícios diários. Eu tento fazer alguns exercícios diariamente. Eu antes não estava fazendo muitos exercícios de gramática, mas eu comecei a colocar na minha rotina mais exercícios de gramática para poder fixar, mesmo que seja um pouquinho todo dia. Principalmente se for uma gramática que você viu recentemente, você acabou de ver essa gramática, tenta já no dia seguinte fazer algum exercício nela. E no próximo dia já revisar e assim por diante. Às vezes eu pego alguma gramática muito antiga e vejo como que ela tá, se ela tá meio enferrujada ou se ela não está, se eu ainda tô conseguindo entender ela ou não. Então também às vezes eu pego umas antigas, reviso pra ver como é que ela tá e se eu sentir que tô tendo uma certa dificuldade, aí eu boto ela pra fazer isso mais vezes nos próximos dias. Mais uma dica, focar aonde você está errando. Geralmente quando você está criando uma frase, quando você está fazendo lá o seu diário, quando você está tendo a sua aula, você consegue analisar aonde você está errando. Se você não consegue analisar o seu erro, você pode perguntar para o seu professor, se você tiver um. Para quem está estudando sozinho, você vai ter que tentar fazer isso sozinho, é um pouco mais difícil. Tenta descobrir aonde mais você erra. Por exemplo, no meu caso, eu erro muito a conjugação da forma T. Aí eu vou lá, nunca lembro como que faz, se aquele verbo é daquele jeito, do T ou IT ou IXT, enfim, digamos assim. E aí eu tenho essa dificuldade. O que eu fiz? Eu fui procurar sites e fui focar em exercícios que fossem focados nessa dificuldade que eu estou tendo. E aí eu pratico mais esse tipo de exercício. Se a sua dificuldade, por exemplo, for partícula, onde colocar a partícula, ou uma partícula específica que você ainda não fixou, então você vai tentar fazer mais exercícios daquela partícula em especial, até que ela se torne um pouco mais rápida, que você consiga, pegar mais rápido. E a última dica que eu dou é tentar ler algo que esteja no seu nível. Eu já recomendei aqui alguns aplicativos e alguns sites também, e principalmente lá no Discord também já recomendei vários sites e aplicativos para pessoal que está querendo ler coisas em vários níveis, de aprendizado, desde o N5 até os N1. Então, tente encontrar sites e apps, histórias e mangás e coisas nesse sentido que sejam voltados para o seu nível, para você focar, e aí quando você visualiza aquela gramática sendo utilizada do jeito real, da maneira que ela tem que ser, faz mais sentido. Aí é mais uma maneira, porque você vai lembrar daquela frase que você já leu, vai lembrar daquela história, vai lembrar daquilo que você leu para poder fixar aquela gramática. Então, tente encontrar materiais de leitura do seu nível e leia. E é muito importante ler, tá bom? Então, tá bom. É isso. Essas foram as minhas dicas e é isso que eu tenho feito para fixar gramática. Tem funcionado por enquanto. Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo porque eu estava meio que ainda com algumas dificuldades, mas agora com essa pequena fórmula eu sinto que tá indo bem melhor do que antes. Então é isso. Exercícios, leitura, pratiquem, escrevam, tudo junto, perguntem, errem, sejam felizes. E estudem, sempre um pouquinho todo dia já tá ótimo, tá bom? E é isso. Fiquem bem, fiquem seguros, bebam água, estudem, sigam seus sonhos e compartilhe esse vídeo.